Olha, tem uma ideia na teologia que é, para dizer o mínimo, bem inquietante. A de que o nosso destino eterno já está decidido antes mesmo da gente nascer. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa doutrina, a predestinação. E a pergunta que não quer calar é chocante. Será que é isso mesmo? Deus, na sua soberania, escolhe ativamente algumas pessoas não para salvação, mas para condenação eterna? É uma questão que mexe com tudo que a gente pensa sobre justiça e misericórdia. Ok, vamos dar nome aos bois. Essa doutrina é chamada de dupla predestinação. A ideia, em resumo, é que o destino de todo mundo já está traçado, uns para o céu, outros para o inferno. Mas para a gente conseguir analisar isso direito, a gente precisa primeiro entender três peças-chave: o livre-arbítrio, a vontade de Deus e como funciona a graça divina. Então vamos lá. A nossa primeira peça nesse quebra-cabeça é o livre-arbítrio. Afinal de contas, sem a capacidade de escolher, toda essa conversa sobre responsabilidade, mérito ou culpa simplesmente perde o sentido, não é? Falando de um jeito bem direto, o livre-arbítrio é nossa capacidade de fazer escolhas. É o que faz com que a gente seja responsável pelos nossos atos, e não só um bando de robôs seguindo uma programação. Nós somos agentes morais com poder de decisão. A lógica do Tomás de Aquino aqui é cristalina. Ele basicamente está dizendo o seguinte: se a gente não tivesse livre-arbítrio, para que serviriam os conselhos, as leis, as recompensas ou as punições? Tudo isso só faz sentido porque a gente parte do princípio de que as pessoas podem escolher o que fazer. E o argumento continua. A própria ideia de merecer alguma coisa, boa ou ruim, depende da liberdade. Se nossas ações já estão todas escritas no roteiro, como é que alguém poderia ser recompensado ou punido de forma justa? É que a responsabilidade pessoal e a liberdade, elas andam de mãos dadas. Beleza, então, se a responsabilidade humana depende do livre-arbítrio, como é que a vontade de Deus entra nessa história? Vamos analisar agora a segunda peça, o que a teologia católica diz sobre o que Deus deseja para a humanidade. E aqui o contraste fica muito claro. De um lado, a dupla predestinação, que afirma que Deus cria alguns já com o destino da condenação. Do outro, a visão católica que diz que o desejo de Deus é que todos, sem exceção, alcancem a salvação. São pontos de partida completamente opostos. E essa visão é um pilar do catecismo da Igreja Católica e vem direto das Escrituras. A afirmação é bem clara: a vontade de Deus é universal. Mas isso, claro, levanta uma pergunta óbvia. Ué, se esse é o desejo divino, por que nem todo mundo se salva? A resposta, segundo a teologia católica, está numa espécie de colaboração, uma interação entre a graça de Deus e a nossa resposta livre. Esse processo, que é conhecido como justificação, começa sempre com a iniciativa de Deus. É a graça dele, que é um dom, que nos chama primeiro. Só que esse chamado exige uma resposta. E é aí que a nossa liberdade entra em cena, para aceitar ou rejeitar esse dom, dando início a uma colaboração contínua. Então, o ponto-chave é este aqui. A graça de Deus não é algo que nos força, que nos obriga. Ela não cancela nosso livre-arbítrio. Pelo contrário, ela meio que prepara o terreno, sabe? Ela age primeiro, nos capacitando para que a gente possa então responder livremente a Deus. E isso nos leva à última peça do quebra-cabeça, que talvez seja mais complexa. Como é que a gente concilia o conhecimento absoluto de Deus com a nossa liberdade? Quer dizer, se Deus já sabe o que vamos escolher, a nossa escolha é realmente livre? A distinção aqui é sutil, mas é tudo. Presciência significa que Deus, por estar fora do tempo, já vê o resultado de todas as nossas escolhas livres. Já o determinismo significaria que Deus causa essas escolhas. A teologia católica afirma o primeiro e nega o segundo. Pensa assim: saber o final de um filme não quer dizer que você dirigiu o filme. Da mesma forma, Deus saber o que alguém vai escolher não é a mesma coisa que forçar essa escolha. E aqui o catecismo responde na lata a nossa pergunta lá do começo. A condenação não é um ato de Deus. Ele é o resultado de uma escolha humana, uma aversão voluntária a Deus, uma rejeição da sua graça que a pessoa sustenta até o fim da vida. No fim das contas, a conclusão é que o destino eterno não parece ser um roteiro imposto, mas sim a consequência final das nossas escolhas livres. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Se a condenação é uma escolha de se afastar, o que isso nos diz sobre a escolha de se aproximar? Fica aí a questão sobre o poder da nossa liberdade e o alcance da graça divina.